é provavelmente um ultraterrestre, né, que também apareceu aí no vapor. Bom, primeiro que o Tesla nem humano não é, né? Mas enfim, que ele tinha contato, ele falava que era marcianos. Eu sou Carol Capel, a sua transcomunicadora instrumental favorita, e no vídeo de hoje a entrevista é com ninguém mais, ninguém menos que Sônia Rinaldi. Ela que é um dos maiores nomes do Brasil quando o assunto é transcomunicação instrumental. Carol, o que é isso? Bom, é a arte de conversar com planos superiores, ou seja, pessoas desencarnadas e até extraterrestres e pessoas muito famosas do passado que não estão mais aqui no planeta Terra. Tem esse nome justamente porque essa comunicação utiliza de alguns instrumentos, né? A transcomunicação instrumental, através de instrumentos, ou seja, através de chiado, através de ruído branco, através de fumaça. É um tema muito interessante e, se eu fosse você, eu nem piscava nesse vídeo, porque a Sônia Rinaldi, ela já falou, inclusive, com Nikola Tesla. E óbvio que a gente vai saber tudo sobre essa história. Então, com vocês, Sônia Rinaldi. Gente, eu tô aqui com a Sônia Rinaldi. Sônia, muito obrigada, viu, por ter tirado esse tempinho. Eu sei que você tá super ocupada por causa do documentário. Para conversar aqui com a gente, eu estava falando com a Sônia em off aqui, que a ideia de conversar com ela é justamente entender como funciona a transcomunicação instrumental, entender o que é esse universo, né? Trazer essa realidade para mais perto da gente, e não tem pessoa melhor hoje em dia para falar sobre esse assunto do que ela, né, Sônia? Seja bem-vinda. Obrigada, Carol, pela oportunidade e estou à disposição aqui. Então vamos lá. Pode ir. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é o que é transcomunicação instrumental, e para isso a gente tem aqui uma apresentaçãozinha que a Sônia preparou para a gente. Exato. Então, a transcomunicação instrumental é como a gente chama a comunicação entre o nosso lado e outros espaços dimensionais. Na verdade, tudo ainda é tão novo, ou pelo menos tão pouco pesquisado, que a gente nem tem ainda, digamos, um nome correto para dizer entre nós e o que. A gente não sabe exatamente se são dimensões, se são espaços paralelos, enfim, é qualquer coisa que não é daqui, entendeu? Então, entre nós e um outro lado, através de aparelhos eletrônicos, né? Isso é, na verdade, a transcomunicação instrumental. Então, agora vamos ver se a gente elucida aí com os fatos recentes, né? Eu fiz aí um PowerPointzinho para atualizar a sua turma. Então, vamos para o primeiro, por favor. Sim. Então, assim, eu vou inventando muitas técnicas, claro, a partir de uma coisa que dá certo, eu sigo para outra, né? Quer dizer, né, nada que vem assim de presente, né? Na verdade, tem sempre bastante atenção, não diria estudo, porque não é o caso, mas tem, assim, muita atenção em cima do que está acontecendo para eu ver qual é a caminhada que eu tenho que fazer, né? Então, uma das coisas que eu inventei há um tempo atrás foi esse que eu chamei de chuveiro de fumaça, chuveiro de vapor, né? Então, na verdade, eu fiz o vapor descer em vez de subir, assim, que normalmente é a forma tradicional que se usaria. E o que é incrível, na verdade, é que esses amigos espirituais, lá do outro lado de uma estação transmissora, eles conseguem, de alguma forma, dar forma ao vapor. Ou seja, eu vou mostrar algumas imagens que foram criadas no vapor que está aqui, digamos, rodando no meu ambiente, né? E eles dão forma e fazem transmissões e passam a pessoas conhecidas ou só formas, enfim. Aqui está um exemplo, né? Só para vocês verem, assim, o que eles conseguem fazer, que é, assim, notável, né? Uma tecnologia fantástica. Vamos para o próximo. Então, Sônia, só para explicar para as pessoas, você não coloca imagem de pessoa nenhuma, você só filma esse vapor com uma luz e a imagem de uma pessoa se forma ali dentro dessa fumaça, é isso? Isso, exato. Nesse caso, dessa experiência aí, acho que mais 2 quadros adiante, sim. Mas depois eu vou explicar uma outra técnica também, tá em que daí eu uso outra forma. Mas nesse momento, sim, aqui também por exemplo, só vapor, tá? Você vê uma cabeça meio
provavelmente de ultraterrestre, porque você nota que a cabeça é bastante comprida, né, atrás, assim, meio... Né, e também somente vapor, nada mais, e luzes, no caso, também, que estavam aí embaixo. Então você fica gravando e deve ser obter essa imagem. O ultraterrestre, então, não seria um humano, né, Sônia? Ele seria um ser dimensional? Na verdade, é assim, a gente chama de ultraterrestre, na verdade, aqueles seres que estão aqui acompanhando a civilização humana há alguns milênios, né? Digamos, eles fazem parte do que eles denominam de comando, né? E, claro, lá tem uma turma grande, quer dizer, o comando com certeza, é composto de inúmeras entidades muito elevadas, né? Que já provavelmente tiveram sua existência na Terra já há alguns milênios, talvez, e decidiram não ir embora para seguir sua carreira de evolução, resolveram ficar na Terra para ajudar os próximos, né? E por acaso nós somos os próximos agora, né? Nossa civilização. Então, esses são os ultraterrestres, são seres, digamos, que têm um conhecimento que a gente não pode nem ao menos fazer ideia, né, do que seja. Isso a gente vê na tecnologia que eles usam, porque são assim, coisas absolutamente inexplicáveis para nós, para a nossa ciência, e com certeza a chefia está por trás de todas as comunicações, mesmo as que vêm de falecidos, até porque os falecidos dificilmente teriam toda essa tecnologia necessária, até porque a natureza não dá saltos, né? Então, digamos, a nossa ciência hoje está num estágio, não é porque esse pessoal morreu que no dia seguinte está todo mundo lá gênio, né? Claro. E vai saber fazer tudo. Então, com certeza, eles têm todas as informações e orientações de planos mais elevados. Então, supostamente, este aqui pode ser um ser um ser ultraterrestre. Aqui também você vê a formação, assim, uma coisa muito notável pelo fato deles conseguirem, digamos, quando a gente tem o vapor, você tem basicamente branco, né? E a luz que está ali embaixo. Mas daí você veja, eles têm que fazer uma alteração de localização do que seja frequências que sejam mais elevadas, que seriam as mais claras, e as mais escuras para juntar, para fazer um olho, para fazer uma boca. Então, na verdade, quando a gente vê uma imagem, pode parecer uma coisa assim, vamos dizer, simples, porque a gente está acostumado a olhar e ver coisa. Fotos, por exemplo, né? Exato. Mas se a gente imaginar que isto era originalmente um vapor disforme, e de repente isso, a partir do nada, com ninguém aqui dentro, e de repente esse troço toma forma, alguma coisa está acontecendo, né? Então é bem interessante essa super tecnologia deles. Vamos mais uma. Aqui também, essa imagem, você veja que para eles fazerem digamos, a separação das cores, para colocar as cores no lugar, é uma manobra que, na verdade, é claro, eles não trabalham como vapor, eles vão trabalhar com as frequências da luz, com comprimentos maiores e menores, quer dizer, isso tudo demanda um conhecimento, uma tecnologia que a gente, obviamente, não desconhece. Faz nem ideia. É impressionante. Realmente. Então, agora nós vamos falar de outro fenômeno que não é do vapor, que se chama transfiguração. Então, vamos lá, vamos para o primeiro aí. Então, esse aqui é uma técnica que eu inventei, que tem dado muito certo, e é, assim, muito curioso, e que até corrobora, na verdade, com a forma com a qual a gente, hoje em dia, sabe como é que eles estão trabalhando. Então, é o seguinte, por exemplo, o que eu tenho feito às vezes, né, porque nem sempre dá para fazer desse jeito, mas, enfim, vamos supor, eu vou conversar com uma pessoa remotamente, que ela pode ser aqui do Brasil ou pode ser de fora, vou conversar através de qualquer plataforma, como o Zoom, por exemplo, e eu peço para essa pessoa, no caso, eu estava com a Rosana, que é essa pessoa aqui do meio da tela, minha amiga brasileira, e eu peço para a pessoa colocar a foto da pessoa falecida, que ela gostaria de ter notícias, de ver, enfim,
na frente dela. Então, para ampliar e pôr assim, digamos, na frente dela, de frente para a webcam, de forma que eu, aqui no meu lado, eu vou estar vendo praticamente a foto, tá? No caso da Rosana, ela perdeu a senhora mãe dela, que é essa senhora que está aqui ao lado. E essa era a foto que ela tinha e que ela pôs na frente dela, tá? Então, vamos ver no próximo slide o que aconteceu. Então, essa é uma coisa assim, essas transfigurações, que na verdade não é um fenômeno muito conhecido, porque ele não é, assim, não é muito conhecido na parte mediúnica, então, consequentemente, não é muito conhecido. Mas é um fenômeno muito antigo, já tem citação de transfiguração na Bíblia, enfim. Então, o que acontece? A transfiguração o que é? É a transformação ao vivo de uma coisa noutra. Então, por exemplo, vamos supor, você está me filmando aqui agora e, de repente, eu viro a Sofia Loren, entendeu? Então, é, assim, uma coisa notável, porque está todo documentado, né? E a transformação é absolutamente clara. Então, no caso da mãe da Rosana, lembrando que ela estava com esta foto, aqui, que estamos aqui de novo à direita, e veja como a senhora mãe dela apareceu com outro tipo de corte de cabelo, rindo, né, completamente diferente, e foi prontamente reconhecida pela Rosana, porque ela disse, a minha mãe era exatamente assim, ela gargalhava, sabe, assim, sempre. Então, era uma coisa assim, um fator de identificação muito forte, né? Então, de alguma forma, eles manipulam essa imagem que já existe no plano físico, passando uma imagem de como ela está do lado de lá, é assim? Isso, exato. Entendi. Digamos que seja isso. Vamos mais um caso. Aí tem outro caso também de transfiguração. Nesse dia eu estava com a Jennifer, ela é de Seattle, e ela perdeu o irmão, Billy, e ela estava com essa foto que está aqui à nossa direita do irmão. Tá? Então vamos ver como é que aconteceu com a foto. Então, veja que o Billy apareceu como quando ele era criança, tá? Então, isso é um fenômeno muito, muito rotineiro para nós, que é, digamos, quase que uma viagem no tempo, porque os nossos amigos, a gente não sabe se eles retiram isso a partir da memória da pessoa, se eles retiram isso de um arquivo acástico, ou de onde, mas o fato é que eles trazem, muitas vezes, não só uma cena, mas muitas cenas de diferentes idades. No caso do Billy, ele apareceu quando ele tinha uns 10 anos, e depois a Jennifer cuidou de mandar fotos e tudo mais. Mas só para vocês observarem o fenômeno, quer dizer, da foto acabou aparecendo esse garotinho. I'm Roseanne Norris, and I live in Binghamton, New York. And my son Lee was 30 years old when he passed in January of 2018, along with his dog, Buddy, from an accidental carbon monoxide poisoning in his home. To have a chance, we to open our devices for them to reach us. February 2019, I went to the We Don't Die conference in Boston, and that's where I was introduced to Sonia. And when I saw her presentation, I have to say at first, I thought it was a little out there. I didn't know how it felt to me. It seemed a little sci-fi-ish, but I thought, I'm going to have an open mind. After Boston, Experiment 17 came out, and when I went to Experiment 17, the first image was my son, and it just hit me in the gut. It just took my breath away. I have 5 children. He's the middle child, and he was clearly, definitely the funniest one. But he was a very deep person. He loved things about space and time, and he was so interested. We used to lay out in the backyard and look at the stars together. My other kids didn't have the patience for it. So he was very interested in that, and I just imagine him now. I know that he's just having the time of his life. He has said as much in readings. He's exploring and learning, and would I have him back if I could? Absolutely. But
to know he's alive and safe and happy and free, that also brings me comfort. I created myself ways of receiving images. And how was that? I discovered that to receive images, we had to have light. Sonia had no knowledge of Lee at Boston. We only spoke of Brazil. I didn't tell her why I was there. She never saw a photo of Lee. She had no way of knowing. Then when he came through completely, I think because I was a little skeptical about her whole presentation. I wasn't sure how it sat with me, so I feel like he came through to say, yeah, it's real, Mom, and it's me. But as it is recorded, you can see frame by frame later. Then We Don't Die Orlando happened the end of March, and so I never actually looked again at that EMAG until mid-April, and that's when I discovered Lee as the unknown. Close your eyes. 2, 3. Yes. Okay. He was 30 when he passed, but he appeared about 11 or 12. And I could tell, I mean, he had a little bowl cut when he was young. So, and Sonia had said it was an image with like reddish or blonde hair. She couldn't really tell, and he was a redhead. So, you know, I could definitely tell it was him. Whoa, it just such joy, such proof that, yeah, it was an incredible feeling. Ok, aqui é o caso da Alicia, que na verdade é meu braço direito no exterior. Ela perdeu uma filha e nota que a Amber estava bem sorridente nessa foto, né? Então vamos ver no próximo como a Amber, ela fecha a boca como mandando um beijo, né? Uma coisa assim, quer dizer, isso tudo, se a gente pensa assim só no lado poético da coisa, que interessante, mandou um beijo para a mãe. Se você vê a tecnologia necessária por trás disso, é uma coisa assim absurda, porque o outro lado, ou quem quer que seja, e onde esteja, tem que ter uma noção precisa, mas mais do que precisa, de tempo para me achar, para não mandar nada para ontem ou para amanhã. E ainda por cima tem que acertar, assim, em cheio, o meu equipamento. Não pode mandar 1 milímetro errado que vai bater no meu vizinho, né? Ou vai bater lá no centro da cidade. Então, é toda, assim, uma tecnologia por trás que as pessoas não se atentam a esse detalhe, entendeu? Mas é, assim, muito, muito incrível. E né? Você ficou gravando, então, essa conversa por um período com essa sua amiga lá dos Estados Unidos, e aí, então, em um frame da gravação, você consegue captar essa mudança, ou você consegue captar a mudança acontecendo? Muitas vezes a mudança acontecendo, sim, mas claro que vai ser um frame que vai ser o, digamos, o de mais interesse, né? O principal. Mas, dependendo assim, muito da situação, muitas vezes, digamos, são quase, vamos dizer, 1 minuto, 2 minutos, que fica a sequência toda transformada, entende? Inclusive, muitas vezes, a própria pessoa que está atrás vai no embrulho também, entendeu? E ela também, aliás, acho que a próxima, se eu não me engano, não sei se a próxima tem uma, essa aqui. Essa aqui é uma outra amiga da Coreia do Sul, né? Ela perdeu o marido. Então, aí você vê bem ela segurando a foto, né? Tudo isso que nós estamos comentando está muito bem documentado, que isso é, claro, uma preocupação que eu tenho, de documentar muito, e está tudo publicado, tudo nas nossas revistas, de forma que, digamos, nada é segredo, nada foi deixado de mostrar exatamente o que aconteceu. Né? Então, todos os casos estão bem documentados. Então, no caso da Ji-hye, você vê bem ela segurando aí a foto do marido, né? E nesse caso em especial, nesse dia que eu fiz essa comunicação com ela, estava sendo inaugurada, vamos dizer, a Estação Asiática. Era uma nova estação que estava entrando em funcionamento, a gente tinha recebido o aviso, e eles entraram lá arrebentando, entendeu? Porque imagino que lá na Estação Asiática deva ter, assim,
você imagina, o pessoal asiático já tem o Já dom tem pra mais matemática, tecnologia, né? Exatamente, matemática, física, eles têm uma forma de pensar diferente da gente, né, desde criança, quer dizer, tudo, só o idioma deles já implica em exercitar aquele cérebro, Sim. né, enfim. Então, naquele dia que eles estavam inaugurando essa estação, aconteceu assim, não só o fenômeno normal da transformação da foto, mas algo mais, que é isso que nós vamos mostrar no próximo slide. Então, nota a Girei, que é essa minha amiga, ela está aqui no canto direito, atrás da cabeça que se materializou na frente dela, que era a foto. Então, agora veja que essa imagem tem densidade suficiente para encobrir o rosto dela. Essa foto, ela Quase que vem 3D, né? Exatamente. Ela vem, assim, ela entra em cena e vai para trás, atrás do G-Rei. Então, olha a densidade dela, quer dizer... Muito mais nítido, né? Dá pra perceber. Então, digamos, não é só é quase uma materialização, né? Nós temos, acho que mais uma dessa, ainda também dela. Olha, de novo, e nota que nessa figura da direita já não é mais essa menina, digamos, ou essa garota ocidental, vamos dizer, que aparece, porque também apareceram vários orientais, mas é um extraterrestre, provavelmente, pelo formato de cabeça. O formato da cabeça. Diferente, né? Então, ele vem, passa na frente do rosto dela, cobre o rosto dela e vai para trás, e desaparece atrás dela. Quer dizer, daí você fala, meu Deus do céu, de onde surgiu isso, entendeu? Quer dizer, é incrível. My name is Pat McHenry. I'm from Long Island, New York. I lost my daughter Melissa 4 years, May 9th, 2016, suddenly. She had a heart condition. It was very sudden, and the grief has just been exhausting these past almost 4 years it'll be. And I did anything to find out about her. Like, I knew she wasn't gone. Right after her funeral, I was in the library, I was pulling books off the shelves. I knew she was still with me. I felt her. I had a dream of her. Within a couple of days of her passing, she came to me. I feel her around me in my hair. I have visions of her. I knew she was there. I knew she was still here. And then through Sherry, I came across Sonia. And I knew I had to meet Sonia. I am putting on an event, my very first. I seen that on We Don't Die, which was another thing I was drawn to on Sandra Champlain's Facebook page. I seen that Sandra was going to have a conference in Boston and convinced my very skeptical husband to come with me. And we went and I met Sonia and I told her about EVPs, which I'm not sure if you're familiar with those, electronic voice phenomena, which I've gotten from my daughter. I told her about them and she was so sweet, like, yes, yes. And that was that. And then I got read by Philip Dykes. Me and my husband got read by him and it was amazing, the reading. And he told us that Melissa wanted to work with Sonia. So to tell you, and I can't thank Sonia enough. She, what was it, last May 13th, she passed on the 9th, but it was the day after Mother's Day when she passed, but it fell on the 13th this year. It was a Monday. I was sitting right here on my couch and thinking about that time when she passed and saying to myself, oh my God, this is the time that it happened 3 years ago. And I get an email, I hear my phone, and I get up and I look and there's an image of Melissa, a double image of her face right at the time she passed. And you don't know how my heart, I'm feeling it now, my heart lifted out of my chest. She was letting me know that she knew I was thinking about her at that moment. And Sonia had no idea. She had no idea about any of it. And it was relayed through Lisa. She sent it to me. And what a gift. Oh my God, like, and then bloom, I get up and I look and all of a sudden this comes through. And I was like, what? That's her.
That's my daughter. But I don't even have a picture of anything like that. And that's my daughter. And neither did Sonia. And you could tell that's her. I mean, this kind of looks like a Girl Scout picture a little bit. The other one, I don't have, the photo that came through was not a photo that I had ever shown to Sonia. And it's not even a photo I have, but I know it's my daughter. It's a double image of her. It's her face. It's completely her face. I mean, it's amazing. Like, she's being serious and like laughing in the other picture, which is, it's her whole personality. Esse é um caso mais recente. Esse rapaz, na verdade, morreu com 27 anos e apareceu como criança. E aí eu mandei a foto para a mãe dele, né? E até estranhei, na verdade, eu falei, esse é mesmo o Alejandro, porque tá tão diferente, né? Essa minha amiga da Flórida. E ela falou, não, nossa, se é. E mandou a foto do filho dela com uma idade semelhante, então você vê até assim, né? Incrível. Cabelinho todo, né? Então, vamos mais uma? Aí eles também, além de tudo, têm a capacidade de mandar, digamos, uma mensagem, porque no caso da Lídia, que é essa minha amiga da Flórida, ela perdeu o filho e o neto, tá? Então, aquele era o filho. Mas ela perdeu o neto também, que é esse rapaz que está aqui no centro da imagem. E aparecem os dois juntos, pai e filho. Entende? Então, é assim, tipo, surpreendente que para ela foi, assim, digamos, um alívio. Ela saber que eles estão juntos, estão juntos, né? Quer dizer, puxa, nossa, ela ficou assim, super feliz. Né? E alguma coisa, nota assim, o cabelo, olha aqui, apesar disso ter sido no vapor, observa o cabelo do rapaz, parece até que você pega, né? Assim. Ele tá 3D o cabelo, né? Exato. Quer dizer, eu acho que, sabe, é tudo, digamos, evolução que eles vão alcançando, e acredito que mais adiante a gente vai estar com tudo 3D, né? Mas, por enquanto, estamos a caminho. Vamos mais uma. Esse aqui também é um caso bem recente, tipo assim, menos de um mês atrás. Esse garoto faleceu com 13 anos, e nota que ele apareceu com um pouco mais de idade. Então, assim, você vai aprendendo, assim, milhões de coisas, né? Que, por exemplo, lá do outro lado, as pessoas rejuvenescem se elas falecem muito idosas, elas crescem se elas faleceram criança. E no caso de rapaz, ele também vai alcançar uns 25, 30 anos. Então, assim, é claro, essa imagem aqui ninguém tem, né? Claro. Ele não chegou a isso, né? Quando ele estava aqui. Vamos mais uma? Aqui são só algumas transimagens que foram gravadas durante o documentário, porque foi uma sequência assim, muito grande, mas é só para o pessoal ver a capacidade, assim, a nitidez do que a gente tem hoje, né? Embora eu até quis mostrar, porque eu acho que as pessoas ainda têm muita ideia de que a transcomunicação é tipo borrão, entendeu? É tipo assim, que nos áudios que as pessoas não ouvem, absolutamente, eles falam da forma que nós estamos falando, quer dizer, são outros patamares, né? Vamos mais uma. E essa é para encerrar. Eu sei que você gosta dessa turma. Provavelmente não sou só eu, todo mundo aqui do canal curte. Então, esse é provavelmente um extraterrestre, né, que também apareceu aí no vapor e faz parte de uma das nossas revistas aí, tá tudo bem documentado. Então era isso que eu queria mostrar aí para o pessoal, legal. Só isso. É bom, essas imagens também é bom, Sônia, para o pessoal se situar do que é a transcomunicação, né? Exato. Que você recebe muitas dessas imagens, muitas dessas comunicações, e o interessante é que as pessoas que procuram você, que perderam um ente querido, elas realmente confirmam que aquela pessoa que apareceu na imagem é a pessoa que elas perderam, o que dá ainda mais validação para todo o processo, né? Sim, com certeza. Digamos que o testemunho das mães, principalmente, né? Eu atendo muito mãe que perdeu filho, é fundamental, faz parte do trabalho, né? E da nossa rotina, né? Claro, até para a gente saber se estamos acertando, né? Sim, e a pergunta, assim, que eu acho que todo mundo quer saber, né, porque todo mundo já perdeu alguém querido e queria receber essa mensagem que vem de lá. Muitas vezes essa mensagem vem em sonhos, né, a pessoa sonha com a pessoa querida e tal, mas de uma maneira física, assim, como é a transcomunicação, Sônia, todo mundo pode fazer ou tem ressalvas, assim?
Gostei do tem ressalvas. Eu diria que tem ressalvas. Então, não, é assim, Carol, na verdade, é uma coisa que depois de 35 anos aí trabalhando com essa turma, é claro, você aprende um pouquinho, né? Bem pouco, mas enfim, um pouco da forma que eles atuam, da forma que eles conseguem trabalhar e tal. Então, o que você percebe é que, na verdade, é claro, eles precisam de pessoas do nosso lado, é indiscutível. Porém, eles, digamos, eles têm um certo nível de exigência, porque o mais das vezes o que acontece é que a pessoa se entusiasma, ela começa a gravar uma semana, 2, 3, daí não rolou nada, cansei, vamos embora, entendeu? E é claro que, como eles já sabem que essa pessoa vai desistir, eles já nem vão começar, por isso que ela já não consegue nada, entende? Então, diria assim, na verdade, digamos, tem que haver um comprometimento, isso é uma coisa assim, fundamental para trabalhar com eles, porque, vamos dizer, por parte deles, é necessário um tremendo investimento, que é claro que nós estamos falando de dinheiro, né? Nós estamos falando de investimento de equipamentos, investimento de testes, investimento que eles precisam disponibilizar para nós, para ver se eles estão acertando, porque é claro que o fato deles terem sido gênios aqui na Terra, como a maioria que está lá na estação, não significa que eles sabem tudo. Por quê? Porque eles precisam conhecer o equipamento que a gente tem, que é muito primitivo, eles têm que se acomodar com essa nossa realidade. Eles têm que, de alguma forma, atravessar o espaço para chegar na gente. Então, sabe, deve ser tantos cálculos, deve ser uma coisa tão difícil, que eles não vão, digamos, fazer um baita de um investimento se eles sabem que a pessoa, daqui a 3 meses, ela resolveu mudar o rumo, entendeu? Então, por isso que eu diria assim, então tem ressalvas nesse sentido, entendeu? Agora, boa vontade, dedicação é sempre premiada, entende? Isso claro. Eu acho que é certeza. E você fala muito dessas estações, né, Sônia? Eu sei o que é, porque eu assisti todos os seus conteúdos, mas o que seriam essas estações, explicando para as pessoas? Então, a gente faz ideia do que seja, porque a tecnologia que se faz necessária para essa transmissão não pode ser uma coisa assim, digamos, esfumaçada, tem que ser sólida, eles têm que ter uma tecnologia real, eles têm que ter aparelhos, né? Mas a gente viu também isso na literatura do Chico Xavier, principalmente através do André Luiz, que descreve muito de aparelhos que tem do outro lado. Então, digamos, não é, que surpresa, não é surpresa, já existe há muitos anos, e, na verdade, eles têm uma tecnologia mais avançada, né? Então, onde eles se reúnem, digamos, é o que vamos chamar de estação, é onde essa turma toda que foi cientista, que foram inventores aqui na Terra, e dão continuidade na vida deles no mesmo ramo, né? E eles vão trabalhar para melhorar a comunicação conosco, e aí, então, claro, eles têm que botar a cabeça para funcionar, para desenvolver aparelhos, para fazer um monte de testes com a gente. Então, digamos, toda a seriedade é fundamental, porque eles não estão lá brincando. O negócio para eles é muito sério. Isso, digamos que disso aqui, que hoje em dia talvez não passe de sementes, isso aqui provavelmente vai depender da tecnologia do futuro das nossas gerações seguintes. Quer dizer, então eles estão levando muito a sério, óbvio, tudo isso, né? Então a coisa não pode ser assim, meio no Deus dará, entendeu? Então essas estações seriam locais físicos que realmente existem, de onde eles transmitem a mensagem de lá para cá. Então é sempre de lá para cá, nunca daqui para lá. Exato. Só que esse é um ponto assim, muito interessante, porque, pelo que disse o Dr. Haldiv, Dr. Haldiv, se alguém não conhece, claro, né, que não tem obrigação de conhecer, foi um pioneiro da transcomunicação, tipo, há uns 50 anos atrás, mais ou menos, ele estava aqui vivo na Terra, e ele foi uma das pessoas que alavancou as primeiras gravações. Ele era da Europa, lá que, na verdade, começou mais a coisa e tal. E depois, quando ele faleceu, um tempo depois, ele passou aqui para a estação
Sul, que é essa com a qual eu tenho contato, basicamente, e passou a ser o meu principal comunicante, né? Então, o Dr. Haldive informou numa comunicação, que na verdade foi um negócio assim, super especial, não sei se você por acaso chegou a ver, mas é muito curioso. Há uns 3 anos, mais ou menos, eu estava nos Estados Unidos, e fui numa sessão de materialização com um médium de arrasar, David Thompson, um australiano. E aí, o Dr. Haldive se materializou. Assim, com a voz que é típica, que qualquer voz que você escutar dele na internet era exatamente aquela voz. E ele veio conversar comigo, tinha assim 30 pessoas presentes, e ele veio falar várias coisas, inclusive algumas dicas técnicas e tal. E uma das coisas que ele falou foi o seguinte, que eles tiveram que mudar a forma de transmissão. Eles não tinham mais condição de fazer a transmissão. Foi isso que você acabou de falar, de lá para cá. Tá? Eles não têm mais condição de fazer isso porque ao redor da Terra acabou surgindo tanto satélite, tanto sinal de internet, de GPS, de tudo. De 5G, então, de tudo, entendi. Tudo. Então, formou um escudo ao redor da Terra, e isso passou a dificultar a ação deles na transmissão. Por isso, eles não transmitem mais. Eles tiveram que mudar a tecnologia para uma forma muito mais avançada, usando o que aqui chama, aqui em português, de entrelaçamento quântico, que é uma coisa seguinte. Então, por exemplo, quando eles estão na estação, eles têm uma cópia da gente, ou do vapor, e eles atuam lá. E aquilo automaticamente entra na gravação simultaneamente. Então, não faz mais o percurso. Eles não têm mais que atravessar o escudo da Terra. Entende? Então, eles continuam atuando eles só lá. espelham a tecnologia, faz exato. Lá e aí aparece aqui. Exato. Entendi. Então, cada vez que você desenvolve uma técnica nova, Sônia, eles estão de olho e estão desenvolvendo lá também. Não, né? Provavelmente eles tiveram a ideia. E passaram para você, é verdade. Depois, olha uma ideia doidíssima, né? A questão daquele, uma semana, 10 dias. Eu estava pensando, eu falei, bom, quer dizer, quando eu falo eu estava pensando, mas provavelmente, na verdade, é eles recebendo, né, a informação, tentando passar alguma coisa, né? E aí eu estava pensando, se eu tivesse partículas menores para as imagens, ao invés do vapor, que, digamos, não deixa de ser uma coisa um pouco grosseira, né? Eles formam umas nuvens, assim, né? Então, de uma certa forma, atrapalha a perfeição, entendeu? Quer dizer, eles conseguem, mas fica tudo assim meio, né? Bom, já está de bom tamanho o que eles fazem, mas, né, se pudesse ser assim, tipo, né, 4K, né? Daí eu pensei, por que não usar um spray? Né? Porque o spray é mais... Partícula fina. Mais delicado, né? Partículas menores. E daí, naquele dia, eu ia fazer gravação e o único spray que eu tinha era inseticida. Lá fui eu com inseticida mesmo, enchi de inseticida, quase morri, mas funcionou, entendeu? Funcionou? Então, claro, né? Funcionou. Então, isso é muito assim, interessante, porque, na verdade, assim, eles me passam algum tipo de dica, vamos dizer assim, e eu interpreto conforme a gente pode, né? Então, é muito... Claro. E, Sônia, as pessoas devem estar se perguntando, né? Essas imagens que você mostrou são muito interessantes, mas você tem comunicação também por áudio, né? Você já conversou com eles e tudo, sempre conversa, né? Na verdade, como é muito trabalho e eu tenho que me virar muito, né? Então, na verdade, quando eu faço pesquisa de áudio, vai áudio, quando é de imagem, vai de imagem. Não dá para, na verdade, tocar as duas coisas juntas, porque são fenômenos diferentes. Mas sim, a gente, inclusive, está desenvolvendo um aparelho mais específico. Na verdade, isso antes não usava nada específico, sempre funcionou, mas estamos tentando fazer uma coisa melhor agora, mais assim, quem sabe, chegando no diálogo, entendeu? Que isso ainda não foi possível, mas é uma coisa que nós estamos a caminho com as vozes, né? E quando você desenvolver isso, você tem a intenção de produzir isso em massa para passar para as pessoas, vender para as pessoas, ou é só para pesquisa? Não, de jeito nenhum. Veja, isso seria
digamos, expor o outro lado a uma situação que eu jamais teria esse direito. Sabe, como assim, por exemplo, vamos supor, eu sei seu telefone particular e eu falo para todo mundo, olha, liguem para ela, que ela adora. Entendi. Entendeu? Não, a gente não poderia, digamos, quem tiver acesso a isso é porque eles querem que tenha. Entendi. Né? Mas e muito menos vender. Isso seria... Eu não cobro nada nem para fazer o que eu faço, entendeu? Eu não ia sair vendendo aparelho. Até porque, de novo, a gente incorre no mesmo problema. Não é o aparelho que resolve a parada, entendeu? Na verdade, o aparelho é só um veículo, mas não é o que resolve. Então, o que vai resolver é o elo da pessoa com o outro lado. Então, não adianta nem alguém sair comprando alguma coisa, porque não vai resolver. Entendi. Agora, Sônia, eu falo muito sobre Tesla aqui no canal, o pessoal se interessa muito pelos assuntos, pelas pesquisas deixadas por Tesla. Então, eu sei que você já teve em contato com Tesla, que ele esteve lá em algum momento, né, trabalhando com Constantini. Como que funciona? Ele continua em comunicação com a Terra? Ele fez o primeiro contato? Ele falou com você? Como que foi isso? Na verdade, é assim. Na verdade, pelo que a gente sabe, bom, primeiro que o Tesla nem humano não é, né? Mas, enfim, vamos falar da parte humana dele. Veja, claro, o cara foi, talvez, é considerado um dos maiores inventores de todos os tempos, né? E é óbvio que a gente teria que deduzir que ele, lá do outro lado, o que ele vai fazer? Vai continuar inventando, né? Vai continuar inventando. E o que para ele... Ele, aqui, quando ele estava do nosso lado, ele já era meio obcecado por alguns tópicos, né? Como, por exemplo, a viagem no tempo, era uma coisa que fascinava ele. Também Pirâmides do Egito, né? Comunicação com os outros lados, né? Sim, com certeza. E ele, extraterrestres também, ele chegava a falar que ele tinha contato, ele falava que era marcianos, né? Dentro da interpretação dele, era os marcianos. Enfim, o que era um absurdo para a época, o pessoal devia, assim, dar muita risada, porque não combinava, assim, digamos, todo o conhecimento que ele tinha, a capacidade que ele tinha com as coisas que ele falava, né? Enfim, claro, lá do outro lado, hoje, na verdade, ele é um dos grandes coordenadores. Então, digamos, não é que ele está lá temporariamente, passou, deixou o recado e foi-se embora. Não, ele é, na verdade, pelo que a gente soube, o coordenador de todas as estações para a Terra. Né? Então, está sob a chefia dele inúmeros cientistas que estão trabalhando para desenvolver só essa tecnologia do entrelaçamento quântico. Já é uma coisa que na Terra aqui o pessoal está vislumbrando que na ciência que isso é uma possibilidade. Eu acho que vai levar uns par de anos até que se consiga realmente usar isso, e eles já usam, né? E graças a quem? Provavelmente Tesla é um dos grandes fornecedores das orientações, né? Então ele continua lá firme e forte. Então é bom, inclusive, para a gente saber, né, que existe alguém do calibre dele até por trás dessa tecnologia, né, Sônia? Com certeza. E eu acho legal esse seu trabalho, porque, primeiro, dá um acalento para a alma das pessoas e para o coração das pessoas, né, que perderam uma pessoa e que ficaram... Porque, às vezes, as mortes são tão trágicas, tão traumáticas e acontecem tão rápido que a pessoa não consegue processar aquilo. Então, quando ela tem esse contato que você tem, né, e com essas mensagens que você recebe, acaba que aquilo, primeiro, não só consolando a pessoa, mas também dando a entender que um dia essa pessoa vai se encontrar, né, com a pessoa que partiu. O que eu acho ainda mais fantástico. E é um trabalho que quebra esse paradigma da vida que só existe aqui, né? Claro. E aí a gente começa, então, a vislumbrar não só uma possibilidade filosófica ou uma possibilidade religiosa, né? Que seria porque o Evangelho segundo o Espiritismo fala. A gente agora está tendo uma possibilidade mais física, né? My name is Tracy Chalcraft, and my 22-year-old son Josh passed away in May of 2018 from an accidental overdose. You can imagine the devastation with that. We didn't know what to do, how to do it, how to survive it, and
we found a Helping Parents Heal meeting in New York City, and we went to that 19 days later and met wonderful people who were talking about the afterlife and communication, and it was all foreign to us. We didn't even know what happened to you when you died. We didn't give much thought. So after that, I started researching what happens to you when you die, because I needed to know where was my child. But then 7 months after he died, it was the day before his 23rd birthday, I was watching my friend Caroline's podcast with Sonia. I am Caroline Chang, your host. And she was showing images. And one of the images was the clearest I've ever seen her images. And it was Josh when he was younger. And this was an unknown boy. This young boy, observe the color of his hair. It is a very particular red hair. When she was on my show, she was showing images of unknowns. After that show, I get a call from my dear friend Tracy. And Tracy said, the first image that she saw was of Josh, her son. So I emailed Caroline and got Sonia's contact info, sent her some comparisons, and she agreed it looked like Josh. I was stunned when I saw that image, but it gave me such hope that he's here. He's not gone. I will see him again. Prior to me seeing the image, she did not know I existed. It wasn't until I sent her, just exchanged a few emails. The cool thing about that is that the image came through completely unknown, and Sonia had no images until I got them connected, and she got images, and she was able to verify that was her son. That provided such comfort to me. I mean, it's a picture, it's an image. How do you deny that? So yeah, it really helped me get through each day. It's on my refrigerator, where it will be, until I go. Eu queria, inclusive, agora entrar no assunto do seu documentário, gente, porque a Sônia acabou de lançar um documentário, que é o Rinaldi, certo? Não fui eu. Não foi você? Não, de jeito nenhum. Aliás, ao contrário, na verdade, quando há 2 anos atrás resolveram que eu fazia esse documentário, a primeira pergunta que eu fiz foi, por que eu? Uhum. Daí, na primeira semana, eu falei, não, esse pessoal tá maluco, imagina, sabe? Não tem nada para falar nem nada, deixa quieto. Imagina, gente, se não tem nada para falar. Olha o conhecimento dessa mulher. Não, eu falei, não, deixa quieto, né? E eu também não gosto muito de me expor, entendeu? Entendi. Mas daí não, porque insistiram. Até uma outra coisa engraçada que eu pensei na época, eu falei, gente, vai ver que eu tô para morrer, porque aqui no Brasil você só faz um documentário quando a pessoa já morreu. Né? Já morreu. Então, daí fica valioso o negócio. Eu falei, gente, será que eu estou no bico do corvo? Só eu que não sei, né? Acho que ninguém me avisou que eu vou morrer. Mas, brincadeira, né? Então, daí fizeram. Então, na verdade, tanto que é importante dizer aí para a sua turma que eu não ganho nada, porque esse documentário foi feito nos Estados Unidos, é deles, o site que divulga é deles, e então não é da Sônia, não. A Sônia não... Entendi. Você participou, então, do documentário? Digamos, eles usaram, digamos, a transcomunicação, usaram o meu trabalho, usaram as pessoas que eu atendi. Digamos, ele é baseado em mim, mas, digamos, a produção está longe de ser minha, entendeu? Foram eles que fizeram lá tudo, né? E tem agora também, até tá já com versão em português, espanhol e tal. Então, eu vou deixar os links para as pessoas que quiserem e tiverem interesse de assistir aqui na descrição. E tem o canal da Sônia também, né, Sônia? No seu canal, você não aparece muito lá no canal, né? Mas sempre que tem, é interessante. Não, na verdade, eu tenho, assim, umas escudeiras que eu chamo, porque, assim, fazer a pesquisa já toma um tempo enorme. Ainda organizar tudo para publicar, para deixar, porque eu sempre penso assim, não adianta a gente ter um fenômeno desse porte e botar na gaveta, ou então atender uma pessoa e mandar para ela, quer dizer, e aí, né, tantas pessoas podem ser auxiliadas, então é um trabalho assim bem intenso, em cada gravação é quase um mês de trabalho. Mas, então, por isso eu tenho as minhas amigas que cuidam lá do Instagram e tal, mas que, claro, elas vivem me perguntando alguma coisa, né, quando
alguém pergunta, enfim, eu estou sempre acompanhando, mas meio por trás, porque eu preciso mesmo dessa ajuda, né? Então, a Rosana cuida do nosso Facebook, a Claudinha cuida do Instagram e assim vai. Entendi. Mas olha, gente, o conteúdo do canal é sensacional, até para se você se interessou aqui pelo assunto que a gente tratou, se você quiser saber mais também, eu recomendo que vocês passem lá no canal da Sônia, que eu também vou deixar aqui embaixo e também nos cards, nas telas finais. E Sônia, eu queria agradecer demais a tua explicação, tudo que você representa o seu trabalho é muito interessante, muito importante. E se você precisar de espaço para qualquer coisa, agradeço. Eu te agradeço, Carol, pela oportunidade de estar falando, como você disse, para um pessoal mais jovem, né, que na verdade essa turma vai herdar esse trabalho e por isso que eu tenho assim também mesmo a preocupação de deixar tudo documentado, porque provavelmente vai servir como base para essa turma voar voos mais altos, né, quem sabe chegaremos a aparelhos em que você vai falar mais rotineiramente, só que eu acho que até isso acontecer, infelizmente, a nossa humanidade precisa melhorar um pouquinho, né? Porque não é todo mundo que merece, vamos dizer assim, até porque você imagina as besteiras que iriam perguntar hoje se fosse dado esse tipo de acesso, né? É quer dizer, ninguém vai estar preocupado só com o seu falecido, não, já daí vem aqueles outros interesses todos por trás, né? Mas enfim, mas eu espero que a sua turma... Talvez seja por isso, Sônia, que a tecnologia ainda está engatinhando, né? Porque acompanha o desenvolvimento da humanidade, né? Com certeza. Eu tenho certeza que eles poderiam fazer muito mais do que fazem, mas também não adiantaria, por exemplo, hoje eles virem com fenômenos que mais causaria, digamos, uma implosão psicológica na humanidade, sabe? A maior parte das religiões, principalmente as 3 grandes religiões, elas negam a sobrevivência após a morte. Então, você imagina o que é, de repente, uma aparição de um monte de fenômenos, as pessoas vão falar, pera, mas e a minha religião, onde é que fica? É uma quebra de paradigma, né? Muito grande. Muito grande, entende? Então, é uma coisa que eles também, claro, eles tomam esse cuidado, porque as religiões, embora eu não seja uma pessoa religiosa nem nada, mas de alguma forma, embora prejudica bastante, mas também ajuda em alguns pontos. Então, eles não podem simplesmente detonar tudo, né? Então tem que ir devagar mesmo. É uma história que foi contada para a humanidade que precisa ser mantida, né? E manter essa história exerce controle tanto do lado ruim quanto do lado bom, né? Exatamente. E aí a gente que está tentando ir na contramão, a gente às vezes passa por doido, né? Com certeza, mas eu já não me importo mais, né? Isso aí é verdade. Não, porque, sabe, na verdade eu tenho assim tantas evidências do dia a dia que podem achar o que quiserem, tanto faz. Verdade. Gente, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que você tenha gostado, é maravilhoso, não é? Gente, isso é um trabalho fantástico, parabéns aí para a Sônia e toda a equipe dela, e gostaria de agradecer mais uma vez a participação da Sônia aqui, a Cláudia também, que é da equipe dela, que me ajudou bastante, me enviando os materiais para que essa entrevista acontecesse, e eu espero de verdade que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo os nomes das pessoas que vocês querem ver aqui no canal em um bate-papo, e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Goodbye!